Meu nome é Breno Perrucho, eu sou criador do canal Jovens de Negócios e hoje eu vou responder algumas perguntas que, parece, eu nunca respondi antes. 5 dicas para quem quer começar a investir. Primeiro de tudo, começar a investir tem um glamour muito grande. A gente quer ganhar dinheiro e a gente quer ter as maiores rentabilidades. Só que tem alguns passos que a gente precisa seguir antes, de começar a expor o nosso dinheiro, por exemplo, a ativos como ações, fundos imobiliários. Como, por exemplo, você precisa quitar as dívidas antes. Como assim? Se você é uma pessoa que deixou os juros rotativos do cartão de crédito se acumularem ao longo do tempo, você sabe que dificilmente você vai conseguir encontrar algum investimento que vai ter o retorno dos juros compostos sendo maior do que os juros que você precisa pagar na dívida do seu cartão. Portanto, quita as dívidas antes. Dificilmente você vai conseguir ter algum investimento que vai te render mais do que os juros do cartão de crédito. O segundo passo é criar a sua reserva de emergência. O que é a sua reserva de emergência? É um valor que você tem acumulado que corresponde a algo em torno de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Como assim? Seu custo de vida é basicamente o somatório daquele dinheiro que você gasta de forma recorrente todo mês. Então, conta de luz, conta de água, alimentação, esse tipo de coisa. Você sabe com previsibilidade que tanto esse, quanto o próximo, quanto o mês que vem depois desse, você vai gastar essa mesma quantidade de dinheiro. Você pega o valor referente ao seu custo de vida mensal e aí você aplica por um número de 6 a 12. Como assim? É 6 ou é 12? Depende. Vamos dizer que você é uma pessoa que tem segurança financeira familiar. Você sabe que dificilmente vai acontecer de uma instabilidade causar alguma ruptura na sua vida. Dificilmente você vai ser expulso de casa, vai precisar morar de aluguel quando de repente está morando com a sua família, enfim. Talvez você possa dar o luxo de ter uma reserva de emergência um pouco menor do que uma pessoa que não sabe o que vai ser da sua vida no futuro, que não tem tanta segurança. Então, é encarar a sua realidade como ela é e definir. Será que eu preciso de uma reserva financeira maior, como por exemplo 12 meses o meu custo de vida, ou menor, como 6 meses o meu custo de vida? Só para motivo de simplificação, isso vai significar basicamente o seguinte. Vamos dizer que você tem um custo de vida mensal de R$2.000. Se você tem a vivência com uma família estruturada e você sabe que com confiança, mesmo em caso de imprevistos, você estaria bem assegurado, você pode se dar o luxo de ter 6 vezes R$2.000, o que equivaleria a R$12.000 no seu fundo de emergência. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é, depois que você completar o seu fundo de emergência, é você se planejar financeiramente com base na renda que você recebe. Então, vamos supor que você tem uma renda de R$3.000. Vai. Uma parte dessa renda, inevitavelmente, vai ser usada para você gastar com necessidades, que é o seu custo de vida. Outra parte, você vai gastar com lazer. É o dinheiro que você vai usar para sair com seus amigos, que é o dinheiro para curtir a vida, sabe, jogar videogame com seu filho, o que for. É importante que você se planeje todo mês para usar parte dessa renda, tanto para necessidade, outra parte para lazer, uma outra parte também para o investimento mais rentável que você vai fazer na sua vida de longe, que é educação. Então, lê um livro, comprar um curso, participar de um evento de marketing digital, de negócios, tudo isso entra no escopo de investimentos relacionados à educação também. Mas não para por aí. Existem outros propósitos que a gente precisa dar para a renda que a gente recebe mês a mês, para conseguir garantir que a gente vai conseguir cumprir os nossos objetivos no futuro e também viver de renda e atingir a nossa liberdade financeira. O primeiro desses objetivos, lembrando, depois de você separar sua renda para necessidades, lazer e educação, é você pensar em quais objetivos que você quer para o médio prazo. Vamos supor que você tem um sonho de comprar uma casa, um sonho de comprar um carro, de fazer uma viagem para o exterior, então de pagar uma cerimônia de casamento. Todos esses são sonhos que você pode se planejar com consistência para você realizar ao longo do tempo. Para esses objetivos, faz sentido que você invista em títulos de renda fixa que tenham uma segurança de que você vai conseguir prever que em determinado ano, com base no ritmo que você está investindo, a renda que você recebe e na rentabilidade média que você está obtendo, você vai conseguir realizar esses sonhos. Só que esses investimentos não são muito pertinentes de serem aplicados, por exemplo, em renda variável. Vamos pegar o caso aqui da crise do coronavírus. A gente está falando de março de 2020. Num período exacerbado de crescimento rápido das bolsas de valores, muitas pessoas estavam comprando porque queriam ganhar mais dinheiro mais rápido. Isso fez com que, movidas pela ganância, muitas pessoas acabarem colocando a carroça antes dos bois. Investiram mais dinheiro em renda variável do que elas estavam dispostas a perder. Porque, na cabeça delas, fazia muito sentido que, como estava crescendo tanto, elas vão ganhar dinheiro, só que elas não esperavam que a bolsa ia passar de 120 mil pontos para 63 mil pontos em 2 semanas. Imagina quantos anos elas retrocederam em alcançar os seus sonhos simplesmente porque elas se exporam a um risco que elas não precisavam se expor. Se elas simplesmente tivessem usado esse dinheiro para investir em títulos de renda fixa, elas conseguiriam prever com mais assertividade quando que elas iam conseguir cumprir com os objetivos de médio prazo. Agora, quando a gente fala de longo prazo, a ordem dos fatores muda. Aqui a gente está falando sem investir em renda variável. Ações, fundos imobiliários, stocks, REITs, ativos, por si só, cuja definição é investimentos que têm o potencial de se valorizar ao longo do tempo enquanto colocam dinheiro no seu bolso. Ativos vão ser os maiores geradores de renda passiva. Aqueles que vão permitir com que você, com base na renda
que você receba, você custear a sua qualidade de vida sem precisar trabalhar pelo dinheiro, porque o seu dinheiro investido vai estar trabalhando por você. Uma história de Harry Potter aplicada na vida real. Você deve ter ouvido falar de Sirius Black. Sirius Black era um homem padrinho de um cara chamado Harry Potter. Teve um dia que um bruxo malvado foi na casa dos Potter e matou Lily e James Potter, os pais do Harry. O maior suspeito por essa causa foi Sirius Black, que até então era conhecido como o maior amigo dos dois. Por que isso aconteceu? Porque tinha um cara chamado Pedro Pettigrew, que também era amigo dos Potter, né, com os quais Lily e James Potter confiaram o segredo de sua localização. O réu traíra, aquele que denunciou a localização dos Potter, foi Pedro Pettigrew. Apesar de todas as pessoas do mundo bruxo acreditarem que, pelo fato de Sirius Black ser o melhor amigo dos Potter, que ele seria a pessoa que tinha essa localização. Sirius Black sabia que tinha sido Pedro Pettigrew. Ele foi confrontá-lo. Pedro Pettigrew, então, cortou um dedo de sua mão e lançou uma maldição que matou 12 trouxas, né? Pessoas que não eram bruxas, no espaço público enquanto ele duelava com Sirius Black. Para a comunidade bruxa, Sirius Black havia sido aquele que matou os trouxas e Pedro Pettigrew, achando que ele tinha sido a pessoa que lançou uma maldição tão devastadora que não deixou nada de Pedro Pettigrew senão um dedo. Na verdade, Pedro Pettigrew se transformou num rato e escapou, sendo ele o verdadeiro traidor. E Sirius Black foi enviado para Azkaban, a prisão dos bruxos. Azkaban era uma prisão que era guardada por seres sombrios, né, macabros, que faziam tudo à sua volta congelarem. Chamam dementadores. Eles eram os guardas de Azkaban. Além de fazer com que toda a atmosfera ao seu redor fique com frio, doído, eles também sugam qualquer resquício de felicidade à sua volta. E é por isso que em Azkaban, os bruxos, que ficam lá por muito tempo, eles acabam perdendo o motivo pelo qual viver. Afinal, eles não conseguem lembrar o que um dia os fez felizes, por terem sua felicidade sugada por esses dementadores. Os dementadores, então, causam muitas pessoas enlouquecerem, e às vezes, sem ver motivos pelo qual viver, de acabarem tirando a sua vida. Mas não foi isso que aconteceu com Sirius. Sirius tinha perdido seus dois melhores amigos, Lilian e Tiago Potter, e o seu sobrinho, a única pessoa que ele tinha vínculos e que estava viva, achou que ele era um assassino. Sem ter reais motivos felizes pelos quais viver, por ter toda a sua vida destroçada depois que ele, né, foi acusado por um crime que não cometeu, os dementadores não afetaram ele tanto. Então, ele não tirou sua própria vida, ele manteve a sua mente sã. O que aconteceu foi que Sirius Black ele tinha um porquê. Ele queria justiça. Ele queria entregar e culpar o verdadeiro traidor, Pedro Pettigrew. Ele esperou pacientemente, durante 12 anos, até finalmente se deparar com a informação da localização de Pedro Pettigrew, conseguir escapar dessa prisão sombria e assegurar a justiça. Por mais que, né, excessivamente macabros para os fins do meu argumento, o que essa história ensina pra gente é que quando os nossos porquês são grandes o suficiente, nem as prisões mais sombrias podem nos segurar. Qual foi o seu maior ensinamento de 2021? No início de 2021, a Jovens tinha 7 pessoas. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela tem 43. O crescimento da empresa aconteceu com uma velocidade cada vez maior. E, naturalmente, como todo negócio que acaba crescendo muito rápido, precisa de gestão para conseguir acompanhar esse negócio. E pela inexperiência e, às vezes, imaturidade, a falta de conhecimento faz com que a gente acabe tomando algumas medidas que nem sempre são as melhores. E para isso, eu tive um grande aprendizado. Dispare balas, depois bolas de canhão. Para fazer meu ponto, imagina o seguinte. Imagina que você está dentro de um navio, você é o capitão. E no horizonte, você vê um mastro surgindo. Em cima desse mastro, uma bandeira preta com a estampa de uma caveira. Você pensa, é um navio pirata. Esse navio, ele vai se aproximando, dando vazão ao casco, que vai ficando cada vez maior e assustadoramente chegando mais perto de você, em direção reta ao seu navio. Você sabe que você precisa se mobilizar rápido, caso contrário, o navio pirata vai invadir, vai te saquear e vai te levar à morte, porque você não vai ter mais nada. E aí, levado pelo desespero, você pega pólvora, coloca uma bola de canhão dentro do canhão, põe a pólvora e de repente, pá, dispara em direção a esse navio inimigo. Você erra 30 graus à direita, passou longe, fala, tudo bem. Você busca mais pólvora agora, você pega a bola de canhão, mas quando você vê, não tem nenhuma pólvora do seu lado. Você usou tudo que tinha naquele seu primeiro tiro. Você vai morrer. Agora imagina o seguinte, imagina que ao invés de você disparar uma bola de canhão logo de cara, você pegasse um pouquinho de pólvora, só uma pitada. Ao invés de disparar uma bola de canhão, você disparasse uma bala. Quando o navio inimigo estiver se aproximando, você dispara essa bala, você vai errar. Ou 30 graus. Mas se você volta para a parte de pólvora que você tinha, você pega só mais um pouquinho e dispara outra bala. Você errou pela segunda vez, mas agora foi 10 graus. Você calibra, ajusta de novo agora para o navio inimigo, pega mais um pouquinho de pólvora. E quando você dispara a bala, não teve muito estrago, mas agora você pode pegar toda a pólvora que sobrou, colocar no canhão e disparar uma bola com toda a sua força. E quando você faz isso, você acerta o navio inimigo e você sobrevive. Essa é uma alegoria perfeita para mostrar a importância do foco nos negócios. E que muitas vezes, na nossa tentativa de querer abraçar o mundo, a gente acaba despendendo comprometimentos autodespendimento de capital, de dinheiro, alto compromisso em foco na parte do pessoal da nossa equipe e alto risco
risco. Toda vez que alguma dessas 3 coisas é cumprida, a gente está disparando uma bola de canhão e não uma bala. Não tem problema nenhum em inovar. Inovar é bom. Deixar com que as pessoas que abençoam o nosso time pelo seu talento queiram exercer a sua criatividade para trazer ideias novas e sugestões é bom, contanto que isso seja feito com baixo comprometimento de capital, com baixo risco e com baixa perda de foco da parte das pessoas que vão liderar essas novas iniciativas. Quando a gente cumpre essas 3 coisas, a gente garante que a gente pode disparar balas e depois que uma pequena bala acertar, aí sim a gente conseguiu validar empiricamente com base em testes e baixo risco que agora a gente está no momento de disparar uma bola de canhão. Qual foi seu pior fracasso no mercado e o que aconteceu? O meu pior fracasso foi em 2018, se eu não me engano, quando eu comprei as minhas ações de Cielo. Em retrospectiva, comprar Cielo pareceu um movimento muito inteligente, porque se você analisasse o histórico crescente de lucro e patrimônio líquido e a rentabilidade da empresa, você via que, na história, em retrospectiva, era um excelente negócio. O que eu deixei de ver era que, de repente, Cielo perdeu o seu monopólio sobre uma parte muito importante das suas linhas de receita, que é o mercado de máquinas de pagamento, e era o core business da empresa. De repente surgiu Rede, Stone, Moderninha Pro, várias outras empresas que também competiam pela mesma participação no mercado que a Cielo tinha. E aí, com isso, um mercado cada vez mais competitivo, de baixas margens, fez com que, posteriormente, eu ter comprado essas ações, elas despencassem. Por sorte, eu não casei com a ação e pude identificar o erro antes do estrago ter sido absolutamente inevitável. Eu cheguei a vender com talvez 20% ou 30% de perda as minhas ações da Cielo, quando elas chegaram a R$7 a ação. E hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez elas estejam sendo negociadas a R$2 ou R$3. E o que eu mais aprendi com isso foi não tomar decisões de investimento em empresas, ou negócios, ou empreendimentos no geral, os quais eu não tenho confiança no seu modelo de negócios, como eles ganham dinheiro, como eles funcionam. Porque a melhor forma da gente ter uma carteira que a gente confia é conhecendo os negócios que compõem os ativos que a gente detém. Existe algum princípio que você segue invariavelmente? Existem 3. No mundo dos negócios, a gente tem algumas distinções em relação a onde a gente quer chegar, em relação a como a gente lida com outras pessoas, como a gente lida com os clientes, e normalmente se chamam de valores. As jovens têm 3, primários, imutáveis, indispensáveis, dos quais a gente acredita que vão ser os mesmos nos próximos 100 anos. O primeiro deles é a humildade quanto a tudo e todos. A gente não pode deixar sucesso trazer arrogância ou vislumbrar a gente com o sentimento de que a gente é maior do que qualquer outra pessoa. Cada um segue o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade. Mesmo estando em momentos diferentes das nossas vidas, independentemente da nossa cor de pele, independentemente da nossa história, independentemente de quem são nossos pais ou nossas circunstâncias, o nosso coração bate como um só. Então, humildade precisa ser um princípio indispensável em relação a tudo que a gente lida na nossa vida, seja com o que acontecer com a nossa vida especificamente, ou como a gente lida com outras pessoas. O segundo princípio é excelência artesanal de didática. Para cada conteúdo que a gente produz, para cada vídeo que a gente posta e post que a gente faz, a gente precisa responder a seguinte pergunta: eu tenho orgulho disso que eu estou produzindo? Eu me sinto bem em poder divulgar isso para o mundo? Isso faz com que o contexto com que a gente produz um vídeo seja muito mais do que simplesmente ligar a câmera e gravar, mas que requer planejamento, que requer pesquisa e que caracterize uma obra de arte. Cada vídeo é como se fosse uma obra de arte, atemporal, que vai ser preservada e sustentada ao longo do tempo, para que pessoas que possivelmente queiram ver um vídeo hoje possam querer voltar nele daqui a 10 anos e falar: cara, ele é tão bom quanto da primeira vez. O motivo pelo qual a gente quis trazer esse princípio à tona foi porque durante um tempo a gente queria postar muito vídeo no YouTube. A gente queria fazer tipo 3 vídeos por semana. E o que aconteceu foi que nessa corrida por querer postar vídeo rápido, a gente não conseguiu responder aquela pergunta que é: será que a gente tem orgulho disso aqui que a gente está produzindo? Foi meio que como postar vídeos numa esteira de produção. Eu estava gravando um vídeo já pensando no próximo que ia fazer, sem dar devida pesquisa, devido carinho e cuidado como uma obra de arte merecia. E o que aconteceu foi que, de fato, o vídeo não era um bom vídeo. Não eram coisas que a gente sabia que gerava impacto real na sociedade. E a gente deu um passo para trás e falou: beleza, vamos fazer um vídeo só por semana. Mas a gente vai fazer o vídeo. A gente vai fazer aquele vídeo que vai ser lembrado e vai gerar um impacto tão forte que vai compensar, em gênero, número e grau, a ausência daqueles 2 vídeos extras que a gente ia postar na semana. E a gente fez isso. E no começo, deu errado. As visualizações começaram a diminuir, porque depois que você usa bastante tempo, postando 3 vídeos por semana, de repente você começa a postar as visualizações elas vão caindo. Só que a consistência desse processo ao longo do tempo fez com que esse processo se revertesse. E que justamente a percepção que a audiência foi construindo ao longo do tempo era que, puxa,
Eu não posso perder um vídeo. No caso contrário, eu vou estar perdendo a sua obra de arte. Então é natural, né, justamente pela qualidade do conteúdo que está sendo produzido, que independentemente do título, independentemente do que vai ser abordado ali na thumb, as pessoas criam o hábito de ver, porque reconhecem que o vídeo vai ser tão incrível quanto aquele último, porque por ser só um vídeo na semana muito bem feito. Muito melhor do que aqueles outros 3. Então sim, né, no curto prazo pode ser que view diminua e que, né, a quantidade de likes e comentários também. Por outro lado, o impacto que a gente gera na vida das pessoas é muito mais relevante. A conversão dessas pessoas em possíveis clientes. O que você prefere? Você gerar muito view e não ter conexão? E não ter a percepção de valor alta? Ou você talvez ter menos views no curto prazo, mais views no longo prazo, mas muito, muito mais conversão e impacto real na vida das pessoas. Então, foi com esse princípio de excelência artesanal didática que a gente tomou essa decisão. E por último, ensina para todos. Esse é o terceiro princípio pelo qual a gente vive. O ensina para todos mostra uma realidade pungente da nossa sociedade, que é a necessidade obrigatória do brasileiro médio ter educação financeira. A gente sabe da importância de lidar com dinheiro. Você pode fazer qualquer coisa na vida, ser advogado, engenheiro, médico, matemático, ser gari, astronauta, o que for. Você vai ter que lidar com dinheiro. Mas ainda assim, a gente não foi dado os conhecimentos disso na escola. Por isso, a gente jamais pode, quando for vender um infoproduto, quando for abrir um curso de ticket alto, esquecer que esse conteúdo também precisa ser disponibilizado para a base. E é por isso, né, que a excelência artesanal de didática existe. Que todo conteúdo, todo que você for encontrar num curso pago para jovens, num mastermind ou qualquer produto financeiro que a gente tem, ele também pode ser encontrado de graça no YouTube, porque ensino deve ser para todos, e não elitista, quanto as pessoas que mais precisam, são aquelas que menos sabem que precisam desse conhecimento. Qual foi o seu investimento de maior sucesso no mercado e qual era a tese? Essa é uma excelente pergunta. O maior sucesso em investimentos que eu tive foi numa empresa chamada Tesla. Qual foi a tese? Nenhuma do que você vai aprender em análise fundamentalista. O que aconteceu? Pela perspectiva futura de a necessidade obrigatória do mundo usar energia sustentável, a gente pode trazer em voga a missão da Tesla, que é acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. Só tem um problema. Até o momento onde eu comprei as minhas primeiras ações da Tesla, nunca tinha dado lucro. Nunca. Então, seguindo o princípio de análise fundamentalista, onde você vai ver o histórico da empresa, o seu crescimento de lucros e rentabilidade e patrimônio líquido e endividamento, a Tesla, em 2 minutos de análise, seria um não certo. Só que, o que seria do nosso mundo se ninguém se preocupasse em poder transicionar a nossa matriz energética de forma sustentável e poder fazer com que carros, né, hoje principalmente movidos a combustíveis fósseis, possam migrar para a eletricidade? Eu não investi na Tesla por causa de uma tese financeira ou analítica. Eu investi por um propósito. Pelo propósito de que, se eu estou num mundo onde o ser humano não se preocupa em cuidar bem da própria casa e do próprio planeta, eu estou tranquilamente satisfeito em tomar esse prejuízo. Agora, se eu puder fazer parte desse possível crescimento, eu quero fazer também. E por coincidência, no dia seguinte após eu ter comprado ações da Tesla, eu me lembro que elas divulgaram pela primeira vez o seu relatório trimestral e pela primeira vez na história ela tinha dado lucro. Ela subiu 17% nesse dia. A partir de então, ela divulgou outros relatórios e começou a crescer. E desde então, desde novembro de 2019, foi quando eu comprei as ações da Tesla, né, na primeira vez, ela já se multiplicou mais de 15 vezes. Então, no meu caso, esse foi um case de sucesso na minha carteira de investimentos, apesar de não ter seguido nenhum dos maiores princípios que eu mesmo uso para escolher os outros ativos que eu tenho em carteira. Você nunca comprou Bitcoin, por quê? Eu nunca comprei Bitcoin, de fato. Por quê? Eu sou contra Bitcoin? Nem um pouco. Eu acho que blockchain é o futuro e que Bitcoin é simplesmente a pontinha do iceberg de uma coisa muito mais grandiosa do que simplesmente transações financeiras. Aqui a gente está falando de contratos inteligentes, a gente está falando de finanças descentralizadas, a gente está falando de uma nova forma de encarar a nossa vida e lidar com outros seres humanos. Isso tudo vai ser pertinente por causa da tecnologia do blockchain. Só que também tem alguns princípios de investimentos, né? Os nossos investimentos precisam ter lastro. Por exemplo, Bitcoin, por mais que seja um case muito grande, prospecto futuro de pessoas vão começar a implementar, utilizar no seu dia a dia, ele tem o preço que o mercado acredita que ele tem. Ele não tem um preço inegável. Como assim? Se a gente fala de uma empresa, vamos dizer a Ambev. A Ambev, ela tem equipamentos, ela tem fábricas, ela tem terreno, ela tem bebidas, ela tem uma percepção de marca muito grande que tem um valor que, mesmo que o preço das ações da Ambev beire zero, ela vai ter um patrimônio líquido muito grande que ela pode vender. Isso é inegável, é um valor intrínseco à empresa. Bitcoin não tem isso. Ela só tem a percepção do coletivo, né, de que o futuro vai usar Bitcoin. Existe uma série de outras criptomoedas. Será que Bitcoin vai ser de fato mais amplamente utilizada? Não vai ser Ether, né, da blockchain Ethereum? Será que não vai ser Libra, Ripple ou qualquer outra? Pode ser sim que seja Bitcoin. Por que não participar da adesão de mercado a todas essas, se eu acredito tanto nesse mercado? E é por isso que eu me expus a uma exchange, né, que ganha dinheiro justamente com a negociação de cada uma dessas criptomoedas. Teve uma empresa chamada de Coinbase que fez IPO nos Estados Unidos.
do qual eu fiz parte, né? Eu comprei. Aí veio um baita de um prejuízo ainda, estou com 20% de perda, só que faz parte do jogo, né? A gente está falando de criptomoeda, é um mercado 100% volátil. Ou seja, a minha forma de confiar no mercado não é me expondo diretamente às criptomoedas, mas meramente cumprindo alguns princípios que eu tenho nos meus investimentos, que é investir numa empresa que tem pessoas que pensam em, através da sua gestão, aumentar os lucros, a eficiência operacional, em distribuir dividendos. Tudo isso cria um valor inegável, né? E tecnologia também. O que simplesmente, quando a gente pensa numa criptomoeda, pela lei da oferta e da procura não existe. Então foi por isso que eu não investi em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda, mas eu acompanho o mercado e estou exposto a ele através da Coinbase.